Olá pessoal, eu me chamo Jaciara, faço parte do Quilombo Cotô e no capítulo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre a vida de Malcolm X, esse bravão que é tão importante para a história preta e que deixou um legado imenso para que a gente possa seguir e honrar. Bem, no capítulo de hoje, intitulado 1965, Malcolm vem descrevendo como foi a sua experiência ao visitar Meca, considerado um dos lugares mais sagrados pelo islamismo, assim como sua visita ao continente africano, onde pôde entrar em contato com vários líderes que atuavam na época. Então, se você quer entender um pouco mais sobre como aconteceu tudo isso, vem com a gente. 1965. Devo ser honesto, os negros afro-americanos não demonstraram qualquer propensão de ir à ONU para exigir justiça para sua raça aqui na América. Eu já sabia de antemão que isso não aconteceria. O homem branco americano fez uma lavagem cerebral tão grande no homem preto, incutindo-lhe a noção de que deve encarar o seu problema como uma simples questão de direitos civis interna, que provavelmente vai levar mais tempo do que viverei antes que o negro compreenda que a luta do homem preto americano é internacional. E eu sabia também que os negros não sairiam correndo para seguir meu exemplo e adotar o Islã ortodoxo, que me proporcionara a visão e a perspectiva para compreender que os homens pretos e os homens brancos podem ser irmãos de verdade. Os negros da América, especialmente os negros mais velhos, estão por demais indelevelmente impregnados do padrão duplo de opressão do cristianismo. Assim, nas reuniões públicas, a convite, que comecei a realizar todas as tardes e noites de domingo, no famoso Outbound Ballroom do Harlem, onde falava a audiências negras não muçulmanas, não tentei imediatamente forçar a questão da religião islâmica. Em vez disso, procurei acolher todos os que estavam sentados à minha frente. Entre aspas, nem muçulmano nem cristão, católico ou muçulmano, nem batista nem metodista, democrata ou republicano, maçom ou qualquer outra coisa. Estou falando do preto da América e do preto do mundo inteiro, porque é como essa massa coletiva de pretos que fomos privados não apenas dos nossos direitos civis, mas até mesmo dos nossos direitos humanos, como o direito à dignidade humana. Fecha aspas. Nas ruas, depois dos meus discursos, nos rostos e nas vozes das pessoas que encontrava, mesmo das que me apertavam a mão e pediam um autógrafo, eu podia sentir a atitude de esperar para ver o que acontece. Sentia e compreendia a incerteza deles em relação à minha posição, desde a liberdade da guerra civil que o homem preto seguira por muitos caminhos infrutíferos. Seus líderes, de um modo geral, haviam-lhe falhado. A religião do cristianismo lhe falhara. O homem preto estava marcado pelos fracassos, por isso mesmo cauteloso e apreensivo. Posso agora compreender melhor do que antes no mundo santo, longe do problema racial da América, eu pudera pensar claramente pela primeira vez sobre as divisões básicas dos brancos na América, como suas atitudes e motivos se relacionavam e afetavam os negros. Em meus 39 anos neste mundo, fora na cidade santa de Meca que pela primeira vez ficara diante do Criador de tudo e me sentira um ser humano completo. Na paz do mundo santo, na própria noite que já mencionei, quando fiquei acordado cercado por irmãos peregrinos a roncarem, a mente levou-me de volta a recordações pessoais que julgara desaparecidas para sempre, e recordações muito antigas, até mesmo do tempo em que eu era garoto, de 8 ou 9 anos. Atrás de nossa casa, em Lansing, Michigan, havia um morro coberto de mato. Talvez ainda esteja lá. No mundo santo, recordei como ficava deitado no alto desse morro, olhando para o céu e vendo as nuvens desfilarem, sonhando com uma porção de coisas. E logo em seguida, no estranho contraste de recordações, lembrei como anos depois, quando estava na prisão, costumava ficar deitado na cela, o que acontecia especialmente quando estava na solitária. Aqui os presos chamavam de o buraco. E me imaginava falar para imensas multidões.
Não tenho a menor ideia da causa para que isso ocorresse. Mas aconteceu. Se tivesse contado a alguém na ocasião, teria parecido que estava louco. Até mesmo eu não tinha a menor ideia do que o futuro me reservava. Em Meca, reconstituí também os 12 anos que passara com Elijah Muhammad, como se fosse um filme. Acho que seria impossível para qualquer pessoa sequer compreender como era intensa e total a minha fé em Elijah Muhammad. Acreditava nele não apenas como um líder no sentido humano, comum, mas também acreditava como um líder divino. Estava convencido de que Elijah Muhammad não tinha defeitos nem fraquezas humanas. Assim, ele não podia cometer erros, não podia fazer nada de errado. Ali, no topo de uma colina no mundo santo, compreendi como era extremamente perigoso para as pessoas sentirem tanta estima e apreciação por qualquer ser humano, especialmente considerar alguém como uma espécie de pessoa divinamente orientada e protegida. Meu pensamento se alargara consideravelmente em Meca. Nas cartas que escrevi para amigos, tentei transmitir-lhes minhas novas perspectivas sobre a luta do homem preto americano, sobre seus problemas, assim como sobre as profundezas da minha busca pela verdade e justiça. Já cansei das propagandas dos outros. Escrevi esses amigos: sou pela verdade, não importa quem diga. Sou pela justiça, não importa quem esteja a favor ou contra. Sou um ser humano, primeiro e acima de tudo. Como tal, sou por qualquer ou qualquer coisa que beneficie a humanidade como um todo. De um modo geral, a imprensa do homem branco americano recusou-se a divulgar que eu estava agora tentando ensinar uma nova orientação aos negros. Com o longo e quente verão de 1964, produzindo a cada dia novos incidentes, fui constantemente acusado de incitar negros sempre que tinha um microfone de rádio ou televisão diante da minha boca e interrogavam a respeito do incitamento dos negros à violência. E eu ficava confuso. Não é preciso que ninguém acione a dinamite sociológica que deriva do desemprego, cortiços e instrução inferior que predominam nos guetos. Esse estado exclusivamente criminoso já existe há tanto tempo que não precisa de qualquer rastilho. Explode por si mesmo em uma combustão espontânea. Chamaram-me de o negro mais irado da América. Eu não negava essa acusação e falava exatamente o que sentia. Acredito na ira. A Bíblia diz que há tempo para a ira. Chamavam-me de professor e incitador da violência. E eu declarava categoricamente: é uma mentira. Não sou a favor da violência desenfreada, mas sim da justiça. Acho que se os brancos forem atacados por negros e se as forças da lei forem incapazes, insuficientes ou relutantes de proteger os brancos dos negros, então os brancos devem se proteger e se defender dos negros, recorrendo às armas se for necessário. E acho também que quando as forças da lei deixam de proteger os negros dos ataques dos brancos, então os negros devem recorrer às armas, se necessário for, para se defenderem. E logo a imprensa branca clamava: Malcolm X prega negros armados. O que há de errado com isso? Posso perfeitamente explicar qual era o problema. É que eu era um homem preto falando sobre defesa física contra o homem branco. O homem branco pode lixar, queimar, bombardear e espancar os negros. Tudo isso era perfeitamente normal. Tenham paciência. Os costumes estão por demais enraizados. As coisas estão melhorando. Pois creio firmemente que é um crime para qualquer pessoa que está sendo brutalizada continuar a aceitar a brutalidade sem fazer coisa alguma para se defender. Se é assim que a filosofia cristã interpretada, se é isso que prega a filosofia de Gandhi, então as considero filosofias criminosas. Em cada discurso que eu fazia, procurava esclarecer minha nova posição em relação aos brancos. Não estou falando contra os brancos bons, sinceros, bem-intencionados. Descobri que de fato existem alguns que são assim. Descobri que nem todos os brancos são racistas. Estou falando contra a minha luta
é contra a luta contra os brancos racistas. Acredito finalmente que os negros têm o direito de lutar contra esses racistas, por todos os meios que se tornem necessários. Mas os repórteres brancos insistiam em querer me vincular com a palavra violência. Duvido muito que tenha havido uma única entrevista minha nesse período em que não tivesse de rebater tal acusação. Sou pela violência se a não violência significa que continuamos a adiar uma solução para o problema do homem preto americano. Apenas para evitar a violência. Não sou a favor da não violência se isso significa também o protelamento da solução. Para mim, uma solução protelada não é uma solução. Vou dizer de outra maneira. Se for preciso recorrer à violência para que o homem preto conquiste seus direitos humanos neste país, então sou pela violência. Exatamente como todos sabem que os irlandeses, poloneses ou judeus também seriam se sofressem uma discriminação violenta. Sou a favor das mesmas coisas que eles seriam em tais circunstâncias e tenho certeza de que eles seriam pela violência. Não importa quais as consequências, não importa quem possa ser atingido por tal violência. A sociedade branca odeia ouvir alguém falar, especialmente se for um homem preto, sobre o crime que o homem branco tem perpetrado contra o homem preto. Sempre compreendi que é por isso que tenho sido frequentemente chamado de revolucionário. Parece até que eu cometi algum crime. É possível que o homem preto americano não precise se envolver numa revolução de verdade. A palavra revolução em alemão é Umwälzung, que significa uma reviravolta total, uma mudança completa. A derrubada do rei Farouk no Egito e a ascensão ao poder do presidente Nasser é um exemplo da verdadeira revolução. Outro exemplo é a Revolução Argelina, liderada por Ben Bella. Eles expulsaram os franceses que dominavam o país há mais de 100 anos. Como pode, então, alguém falar do negro da América desencadeando alguma revolução? É verdade que ele está condenado a um sistema, mas não está tentando derrubar o sistema nem destruí-lo. A chamada revolta negra é simplesmente uma tentativa de ser aceito no sistema existente. Uma verdadeira revolta negra poderia acarretar, por exemplo, a luta por estados pretos separados neste país, o que vários indivíduos têm defendido, muito antes que Elijah Muhammad aparecesse no cenário nacional. Quando o homem branco chegou a este país, certamente não demonstrou qualquer intenção de não violência. Na verdade, o próprio homem, cujo nome simboliza a não violência nos Estados Unidos de hoje, já declarou: nossa nação nasceu do genocídio quando adotou a doutrina que o americano original, o índio, era uma raça inferior. Mesmo antes de desembarcarem em nossas praias, números consideráveis de negros, a mancha de ódio racial já desfigurara a sociedade colonial. Do século XVI em diante, o sangue correu nas batalhas por supremacia racial. Somos provavelmente a única nação que tentou, como uma questão de política nacional, exterminar a sua população indígena. Ainda por cima, elevamos nossa experiência trágica à categoria de uma nobre cruzada. Mesmo hoje, não nos permitimos rejeitar ou sentir remorso por esse vergonhoso episódio. Nossa literatura, nossos filmes, nosso teatro, nosso folclore, tudo o exalta. Nossos filhos ainda são ensinados a respeitar a violência que reduziu um povo de pele vermelha de uma cultura anterior nos poucos grupos fragmentados e mantidos como gado em reservas miseráveis. Coexistência pacífica. Eis outra das coisas que o homem branco tem sempre se apressado em proclamar. Ótimo, mas quais têm sido as atitudes do homem branco? Durante todo o avanço ao longo da história, tem exibido a bandeira do cristianismo e na outra mão empunha a espada e a espingarda. Pode-se remontar aos próprios primórdios do cristianismo. O catolicismo, a gênese do cristianismo como conhecemos atualmente, com sua hierarquia, foi concebida na África.
por aqueles a que a igreja cristã chama de os pais do deserto. A igreja cristã ficou infeccionada pelo racismo quando entrou na Europa branca. A igreja cristã voltou à África sob a bandeira da cruz, conquistando, matando, explorando, saqueando, estuprando, espancando, oprimindo. E sempre pregando a supremacia branca. Foi assim que um homem branco assumiu a posição de liderança do mundo, através da utilização do poder físico brutal. Espiritualmente, porém, estava totalmente despreparado para qualquer liderança. A história da humanidade tem mostrado, ao longo das eras, que o verdadeiro critério de liderança é espiritual. Os homens são atraídos pelo espírito. Pelo poder, os homens são forçados. O amor é gerado pelo espírito. Pela força, só se criam ansiedades. Estou 100% de acordo com as afirmativas dos racistas que afirmam que as leis de qualquer governo nunca podem impor a fraternidade. A única verdadeira solução mundial, atualmente, é o aparecimento de governos orientados pela verdadeira religião, a do Espírito. Aqui, na América, dilacerada pelos conflitos raciais, estou convencido de que a religião do Islã é desesperadamente necessária, particularmente pelo homem preto americano. O homem preto precisa refletir que tem sido o mais fervoroso cristão da América e de que isso lhe valeu para ir mais longe nas mãos do homem branco, na interpretação do homem branco, para onde o cristianismo levou este mundo. Levou os 2/3 não brancos da população humana à rebelião. 2/3 da população humana estão hoje dizendo à minoria de 1/3 formada pelo homem branco: saia daqui. E o homem branco está saindo. E assim que ele sai, observamos os povos não brancos retornarem apressadamente às suas religiões originais, que haviam sido rotuladas de pagãs, pelos homens brancos conquistadores. Somente uma religião, o Islã, teve a força para resistir e lutar contra o cristianismo do homem branco por 1000 anos. Somente o Islã pôde manter o cristianismo branco à distância. Os africanos estão voltados ao Islã e a outras religiões indígenas. Os asiáticos estão voltando a ser hinduístas, budistas e muçulmanos. Assim como a cruzada cristã, outrora marchou para o Oriente, a cruzada islâmica está agora seguindo para o Ocidente. Com o Oriente, Ásia, fechado ao cristianismo, com a África sendo rapidamente convertida ao islamismo, com a Europa rapidamente se tornando anticristã, todos em geral aceitam atualmente que a civilização cristã da América, que está sustentando a raça branca no mundo inteiro, constitui o último baluarte do cristianismo. Pois, se assim é, se o chamado cristianismo, que ora é praticado na América, representa o melhor que o cristianismo mundial tem a oferecer, ninguém em seu juízo perfeito deve precisar de alguma prova maior de que o fim do cristianismo está próximo. Sabem por acaso que alguns teólogos protestantes, em seus escritos, estão usando a expressão era pós-cristã e com isso se referem a agora? E qual é o maior motivo para esse colapso da igreja cristã? É o seu fracasso em combater o racismo. É a velha história de colherás o que semeares. A igreja cristã semeou o racismo, uma tremenda blasfêmia. Agora colhe o racismo. Nas manhãs de domingo deste ano, da graça de 1965, imagino a consciência cristã de congregações protegidas por diáconos barrando a entrada a fiéis pretos em potencial, dizendo-lhes: não podem entrar nesta casa de Deus. Contem-me se puderem uma ironia mais triste que a de San Augustine, na Flórida, uma cidade batizada em homenagem ao santo africano preto que salvou o catolicismo da heresia e que se tornou recentemente o cenário de sangrentos distúrbios raciais. Creio que Deus está agora concedendo à sociedade branca cristã do mundo a sua última oportunidade de arrepender-se, reparando os crimes de explorar e escravizar os povos não brancos do mundo.
É exatamente como na ocasião em que Deus concedeu ao faraó uma oportunidade de arrepender-se. Mas o faraó persistiu em sua recusa de conceder justiça àqueles a quem oprimia. E todos sabemos como Deus acabou destruindo o faraó. Será que a América Branca realmente lamenta os seus crimes contra os pretos? Será que a América Branca tem a capacidade de arrepender-se e está disposta a reparar os seus crimes? Será que a capacidade de arrependimento, de reparação, existe na maioria, na metade ou mesmo em um terço da sociedade branca americana? Muitos homens pretos, as vítimas na verdade, quase todos os homens pretos gostariam de poder perdoar, de poder esquecer todos os crimes. Mas a maioria dos homens brancos parece não ter a menor condição nem disposição de reparar seus crimes. E que significa simplesmente conceder justiça ao homem preto. No fundo, há que se perguntar: como pode a sociedade branca reparar os crimes de escravizar, estrupar? No fundo, há que se perguntar: como pode a sociedade branca reparar os crimes de escravizar, estuprar, emascular e oprimir por incontáveis meios de milhões de seres humanos ao longo dos séculos? Qual a reparação que constituiria uma exigência da justiça de Deus para o roubo do trabalho dos pretos, de suas vidas, verdadeiras identidades, cultura, história, até mesmo de sua dignidade humana? Uma xícara de café partilhada, o fim da segregação em teatros, banheiros públicos, toda a gama da integração hipócrita, não constitui uma reparação. Depois de algum tempo na América, retornei ao exterior e desta vez passei 18 semanas no Oriente Médio e África. Entre os líderes mundiais com os quais tive desta vez audiências particulares estavam o presidente Gamal Abdel Nasser, do Egito, presidente Julius K. Nyerere, da Tanzânia, presidente Inamoi Azikiwe, da Nigéria, Osakifo Dr. Kwame Nkrumah, de Gana, presidente Sékou Touré, da Guiné, presidente Jomo Kenyatta, do Quênia, e o primeiro-ministro, Dr. Milton Obote, de Uganda. Também me encontrei com líderes religiosos africanos, árabes, asiáticos, muçulmanos e não muçulmanos. E em todos os países visitados conversei com afro-americanos e brancos de muitas profissões e experiências. Um embaixador americano branco num país africano era o mais respeitado embaixador dos Estados Unidos na África. E cabe ressaltar que isso me foi dito por um eminente líder africano. Conversamos durante uma tarde inteira. Baseado no que tinha ouvido falar a respeito dele, não pude deixar de acreditar quando me disse que, enquanto estava no continente africano, jamais pensava em termos de raça, lidando antes com seres humanos, sem notar sua cor. Disse que estava mais consciente das diferenças de língua que das diferenças de cor. Acrescentou que só iria tomar conhecimento das diferenças de cor quando retornasse à América. Fiz o seguinte comentário: o que está me dizendo, em suma, é que não é o homem branco americano que é um racista, mas que o ambiente político, econômico e social americano acalenta uma psicologia racista no homem branco. Ele concordou com essa formulação. Também concordamos que a sociedade americana torna quase impossível que seres humanos que conheçam na América sem estarem conscientes de suas diferenças de cor. E mais uma coisa em que concordamos: se o racismo pudesse ser eliminado, a América estaria em condições de oferecer uma sociedade em que ricos e pobres poderiam realmente viver como seres humanos. Essa conversa com o embaixador proporcionou-me uma nova perspectiva que apreciei instantaneamente: a de que o homem branco não é intrinsecamente mau, mas é influenciado pela sociedade racista da América a se comportar de maneira diabólica. Essa sociedade produziu e mantém uma psicologia que traz à tona os instintos mais baixos e vis dos seres humanos. Tive uma conversa totalmente diferente com outro homem branco que encontrei na África e que, para mim, personificava exatamente o que eu e o embaixador discutíramos. Durante a viagem, é claro que eu sabia estar sob constante vigilância.
O agente era particularmente óbvio e desagradável. Não tenho certeza de para que agência ele trabalhava, pois nunca se identificou ou iria revelar. Seja como for, esse agente finalmente me deixou profundamente irritado, quando constatei que não podia fazer sequer uma refeição no hotel sem que ele estivesse em algum lugar a me observar. Poder-se-ia até pensar que era John Dilling ou algum outro criminoso. Uma manhã, levantei da mesa do café e fui para o lugar em que ele estava, dizendo-lhe que sabia que estava me seguindo. Se queria saber de alguma coisa, por que não me perguntava logo de uma vez? Ele fez menção de assumir aquela atitude. Sou altivo demais para descer até você. Disse-lhe então na cara que era um idiota, que não me conhecia nem sabia o que eu representava, e era assim uma dessas pessoas que deixam os outros pensarem em seu lugar. Acrescentei que, não importava o emprego que um homem pudesse ter, devia pelo menos ser capaz de pensar por si mesmo. Isso o enfureceu, e ele despejou tudo em cima de mim. A se dar ouvidos ao que ele disse, eu era anti-americano, sedicioso, subversivo e provavelmente comunista. Respondi que tudo o que dissera provava apenas o quão pouco sabia a meu respeito. Disse-lhe que o FBI, a CIA ou qualquer outro órgão só haviam conseguido me descobrir culpado de uma coisa: a de ter a mente receptiva e aberta. Disse que estava simplesmente procurando a verdade e tentando avaliar objetivamente cada coisa por seus próprios méritos. Disse que era contra o pensamento em camisa de força, contra as sociedades em camisa de força. Disse que acreditava no direito de cada homem de acreditar no que sua inteligência julgasse intelectualmente procedente, e esperava que todas as pessoas respeitassem o meu direito de agir da mesma forma. Esse superdetetive pôs-se então a falar sobre as minhas crenças religiosas de muçulmano preto. Perguntei-lhe se o seu quartel-general não se dera ao trabalho de informá-lo de que minhas atitudes e convicções haviam mudado. Disse-lhe que o Islã que acreditava agora era o Islã ensinado em Meca, que não havia outro Deus que não Alá, e que Muhammad ibn Abdullah, Maomé, que vivera na cidade santa de Meca 1400 anos antes, era o último mensageiro de Alá. Quase desde o início, tive um palpite a respeito do homem. Resolvi correr o risco. E deixei aquele superagente bastante abalado. Da subjetividade sistemática em praticamente tudo o que ele perguntava e dizia, deduzi algo que acabei lhe dizendo. Quer saber de uma coisa? Acho que é um judeu com nome inglesado. A reação involuntária dele confirmou-me que acertara em cheio. Perguntou-me como eu sabia. Respondi que tinha tanta experiência da maneira como os judeus me atacavam que quase sempre podia identificá-los. Disse-lhe que tudo o que tinha contra os judeus era o fato de muitos deles serem hipócritas, nas suas alegações de serem amigos de homem preto, americano. Ficava revoltado sempre que me chamavam de antissemita, porque eu falava coisas que sabia serem absolutamente verdadeiras a respeito dos judeus. Reconhecia que era verdade que os judeus se destacavam entre todos os brancos, como os mais ativos e mais veementes financiadores, líderes e liberais nos movimentos pelos direitos civis dos negros. Mas disse também que sabia que os judeus desempenhavam esses papéis por motivos estratégicos. Quanto mais preconceito na América pudesse ser concentrado nos negros, então mais preconceito dos outros brancos seria desviado dos judeus. Disse que, para mim, uma prova de que as posições de muitos judeus pelos direitos civis não eram sinceras era o fato de que, no norte, frequentemente, os segregacionais mais afoitos eram os próprios judeus. Verifiquem, por exemplo, praticamente tudo em que o homem preto está tentando se integrar, se os judeus não são os donos ou não se encontram em posições de controle. Então são grandes acionistas ou ocupam posições de destaque.
E por acaso exercem sinceramente a influência de que dispõem para ajudar o homem preto? Claro que não. Acrescentei que uma prova ainda mais óbvia da verdadeira atitude dos judeus em relação ao negro era o que invariavelmente acontecia sempre que o negro se mudava para qualquer bairro residencial em que predominassem os judeus. Quem sempre comandava o êxodo dos brancos? Os judeus. Geralmente, nessas circunstâncias, alguns brancos permanecem. Não é difícil descobrir quem são. Irlandeses católicos, italianos, raramente são judeus. E, ironicamente, os próprios judeus ainda encontram frequentemente muitas dificuldades de serem aceitos. Dizendo isso, sei que ouvirei novamente de todas as partes acusações de antissemita. Está bem, mas a verdade é a verdade. Desta vez, enquanto eu viajava pelo exterior, a política dominava inteiramente o cenário americano. No Cairo e novamente em Accra, as agências noticiosas americanas me procuraram através de telefonemas transatlânticos, querendo saber em que eu apoiava, Johnson ou Goldwater. Respondi que achava que os dois eram praticamente a mesma coisa em relação ao homem preto americano. Na minha opinião, para o homem preto era apenas uma questão de optar entre Johnson, a raposa, e Goldwater, o lobo. O conservatismo na política americana significativa vamos manter os negros em seu lugar, e liberalismo significa vamos manter os crioulos em seu lugar, mas vamos dizer-lhes iremos tratá-los um pouco melhor, vamos enganá-los com mais promessas. Com tais opções, eu achava que o homem preto americano só poderia se definir sobre quem iria devorá-lo, se a raposa, o liberal, ou o lobo conservador, porque seria inevitavelmente devorado. Goldwater não me atraía mais do que Johnson, só que havia uma diferença. No covil de lobos, eu sempre soubera exatamente em que pé estava. Poderia vigiar o lobo perigoso mais atentamente do que poderia com a raposa furtiva e matreira. O próprio rosnado do lobo me manteria alerta e combatendo para sobreviver, enquanto que poderia ser embaído e enganado pela raposa astuciosa. Vou dar um exemplo do comportamento da raposa. Quando o assassinato em Dallas transformou Johnson em presidente dos Estados Unidos, quem foi a primeira pessoa que ele convocou? Foi o seu melhor amigo, Dick Richard Russell, da Geórgia. Os direitos civis constituíam uma questão moral. Johnson estava declarando a todo mundo, ao mesmo tempo em que seu melhor amigo era o racista sulista que comandava a oposição aos direitos civis. Qual seria a impressão que se teria de um xerife que se declarasse contra os assaltos a bancos e tivesse em Jesse James o seu melhor amigo? Respeitava Goldwater como um homem que expressava as suas verdadeiras convicções, algo que raramente acontece na política atual. Ele não era de sussurrar ao pé do ouvido dos racistas e sorrir para os integracionistas. Achava que Goldwater não se teria arriscado a assumir uma posição tão impopular sem convicção. Ele declarou taxativamente aos negros que não estava do lado deles. É outro ponto a considerar. Os negros sempre progrediram, mas quando compreenderam que precisavam enfrentar um sistema que está claramente contra eles. Sob os acalantos incessantes das raposas liberais, o negro do norte transformou-se num mendigo. Mas o negro do sul, enfrentando o homem branco que lhes rosnava toda sinceridade, levantou-se para combater esse homem branco em busca da sua libertação, muito antes que isso acontecesse no norte. Seja como for, eu não achava que Goldwater fosse melhor que Johnson para o homem preto, ou vice-versa. Eu não estava nos Estados Unidos por ocasião das eleições, mas se estivesse, não poderia votar em qualquer um dos candidatos à presidência, nem recomendar um deles aos meus irmãos pretos. Ao final, Johnson é que acabou ficando na Casa Branca, e os votos pretos foram um fator fundamental na vitória tão esmagadora quanto desejada. Se tivesse sido Goldwater, tudo que posso dizer é que os pretos pelo menos saberiam que estavam lidando com um lobo, a rosnar sincero,
ao invés de uma raposa que pode tê-lo digerido pela metade antes de sequer saberem o que estava acontecendo. Continuei a ter problemas de todos os tipos enquanto tentava desenvolver o tipo de organização nacionalista preta que queria criar para o negro americano. Por que nacionalismo preto? Ora, na sociedade competitiva americana, como pode haver alguma solidariedade preta-branca antes de haver primeiro uma solidariedade preta? Se estão lembrados, na minha infância sofri a influência dos ensinamentos nacionalistas pretos de Marcus Garvey, os quais, segundo me disseram, haviam sido a causa do assassinato do meu pai. Mesmo quando era um seguidor de Elijah Muhammad, estava perfeitamente consciente de como as filosofias políticas, econômicas e sociais dos nacionalistas pretos tinham o poder de incutir nos homens pretos a dignidade racial, o estímulo e a confiança de que a raça preta precisa atualmente para deixar de ficar de joelhos, para ficar de pé e erguer a cabeça, livrar-se dos ferimentos antigos e assumir a posição que lhes cabe. Um dos maiores problemas que estava enfrentando para desenvolver a organização que desejava, uma organização inteiramente preta, cujo objetivo supremo era o de contribuir para criar uma sociedade em que minha imagem pública anterior à imagem do suposto muçulmano preto continuava a me acarretar obstáculos. Estava tentando reformular gradativamente essa imagem. Estava tentando virar uma esquina, ser encarado de uma nova maneira pelo público, especialmente os negros. Não estava menos furioso do que antes, mas, ao mesmo tempo, a fraternidade verdadeira que presenciara no mundo santo influenciara-me a reconhecer que a ira pode ofuscar a visão humana. A cada momento livre que eu podia encontrar, aproveitava para conversar com pessoas essenciais que conheciam o Harlem. Fazia muitos discursos, dizendo sempre: o verdadeiro Islã ensinou-me que todos os ingredientes políticos, religiosos, econômicos, psicológicos e raciais são necessários para tornar a família humana e a sociedade humana completas. Desde que aprendi a verdade em Meca, meus amigos passaram a ser de todos os tipos. Alguns cristãos, judeus, budistas, hinduístas, agnósticos, até mesmo ateus. Tenho amigos que são chamados de capitalistas, socialistas, comunistas. Alguns dos meus amigos são moderados, conservadores, extremistas. Alguns são até paitomais. Meus amigos atualmente são pretos, pardos, vermelhos, amarelos e brancos. Eu dizia às audiências nas ruas do Harlem que somente quando a humanidade se submetesse a um só Deus, que criava tudo, somente então a humanidade sequer se aproximaria da paz, de que todo mundo vivia falando, mas na direção da qual poucos faziam alguma coisa. Dizia que ao nível racial americano, tínhamos de encarar a luta do homem preto contra o racismo do homem branco como um problema humano, que tínhamos de esquecer a propaganda e a política hipócrita. Dizia que as pessoas de ambas as raças, como seres humanos, tinham a obrigação e a responsabilidade de ajudar a corrigir o problema humano da América. Os brancos bem-intencionados tinham de combater ativamente, diretamente, o racismo em outros brancos, e os pretos tinham de adquirir uma consciência definida e maior de que, juntamente com os direitos iguais, teriam de assumir responsabilidades iguais. Eu sabia melhor que a maioria dos negros como muitos brancos desejavam sinceramente que os problemas raciais americanos fossem resolvidos. Sabia que muitos brancos sentiam-se tão frustrados quanto os negros. Havia dias em que eu recebia até 50 cartas de brancos. Os brancos em minha audiência costumavam me cercar, indagando depois que eu terminava de falar. O que pode um branco sincero fazer? Ao dizer isso agora, lembro-me da jovem universitária sobre a qual falei, a que veio de avião da Universidade da Nova Inglaterra para Nova York, enquanto no restaurante da Nação do Islã no Harlem, a quem declarei que não havia absolutamente nada que ela pudesse fazer. Lamento ter dito isso àquela moça.
Gostaria agora de saber o nome dela ou o endereço em que pudesse encontrá-la para telefonar ou escrever, dizendo-lhe que digo agora aos brancos que procuram com a sinceridade no coração, indagando de um jeito ou de outro a mesma coisa que ela me indagou. A primeira coisa que lhes digo é que, pelo menos em minha própria organização nacionalista preta, a Organização da Unidade Afro-Americana, não podem ingressar. Tenho sentimentos por demais profundos de que os brancos, querendo ingressar em organizações pretas, estão procurando apenas o caminho escapista de aliviar suas consciências. Ficando ostensivamente perto de nós, estão provando que se encontram do nosso lado, mas na verdade, nua e crua, é que esse não é o caminho para ajudar a resolver o problema racial da América. Os negros não são os racistas. Onde os brancos realmente sinceros devem se provar, não é entre as vítimas pretas, mas sim nas linhas de frente em que realmente se localiza o racismo na América, em suas próprias comunidades, pois o racismo na América parte de seus próprios semelhantes brancos. É nisso que devem trabalhar os homens brancos sinceros que realmente pretendem realizar alguma coisa. Não estou me manifestando contra os brancos sinceros quando digo que, como membros de organização preta, geralmente a própria presença dos brancos sutilmente torna as organizações pretas automaticamente menos eficazes. Mesmo a presença dos melhores homens brancos dificulta a descoberta pelos negros do que precisam fazer e, particularmente, do que podem fazer por si mesmo, trabalhando para si mesmo, entre a sua própria espécie, em suas próprias comunidades. Não quero ferir os sentimentos de ninguém, mas vou até mais longe, dizendo mesmo que nunca confiei realmente no tipo de branco que está sempre ansioso em pairar ao redor de negros ou de comunidades negras. Não confio no tipo de branco que adora ter negros sempre pairando ao seu redor. Não sei, mas é possível que esses sentimentos sejam a reversão aos tempos em que era marginal no Harlem, e todos aqueles brancos bêbados, de cara vermelha, nos clubes que ficavam abertos pela madrugada fora, estavam sempre agarrando os negros e dizendo: "Só quero que você saiba que é tão bom quanto eu." E depois eles embarcavam em táxis e nas suas limusines pretas e voltavam para o centro da cidade, para os lugares em que moravam e trabalhavam, onde era melhor os pretos não aparecerem, a menos que fossem criados. Seja como for, sei que todas as vezes que brancos ingressam numa organização preta, podem estar certos de que muito em breve os pretos estarão recorrendo aos brancos por apoio. Antes que sequer se perceba o que está acontecendo, um preto pode estar na fachada com um título, mas são os brancos que estão realmente controlando por causa do seu dinheiro. Sempre digo aos brancos sinceros: trabalhem ao mesmo tempo que nós, cada um trabalhando entre sua própria espécie. E os brancos sinceros encontrem todos os outros brancos que puderem descobrir sentindo da mesma forma e que formem os seus próprios grupos inteiramente brancos, a fim de trabalharem na tentativa de conversão de outros brancos que sejam racistas na ação e pensamento. Que os brancos sinceros tratem de ensinar a não violência aos outros brancos. Teremos um respeito total por nossos companheiros brancos. Eles mereceram todos os créditos. E nós lhe daremos todos os créditos. Enquanto isso, estaremos trabalhando entre nossa própria espécie, em nossas próprias comunidades pretas, mostrando e ensinando aos pretos da maneira como somente os pretos podem fazer. E o que estaremos mostrando e ensinando é que o homem preto tem de ajudar a si mesmo, trabalhando separadamente. Os brancos sinceros e os pretos sinceros estarão, na verdade, trabalhando juntos. Em nossa sinceridade mútua, poderemos apontar um caminho para a salvação da própria alma da América. Esta só pode ser salva se a dignidade e os direitos humanos forem integralmente estendidos aos pretos. Somente ações concretas, significativas, como as que derivam de um profundo senso de humanismo e de responsabilidade moral,
podem atingir causas básicas que produzem as explosões raciais na América de hoje. Caso contrário, as explosões raciais vão se agravar cada vez mais. Certamente não se vai resolver coisa alguma lançando sobre mim ou outros supostos extremistas e demagogos a culpa pelo racismo que existe na América. Às vezes, atrevo-me a sonhar que um dia a história possa dizer que minha voz, a qual abalou a presunção, a arrogância e a complacência do homem branco, ajudou a salvar a América de uma catástrofe de grandes proporções, talvez mesmo fatal. Acho que um leitor objetivo pode compreender como, na sociedade que fui exposto quando era um jovem preto aqui na América, era de fato praticamente inevitável que fosse acabar na prisão. É o que acontece a muitos milhares de jovens pretos. Creio que o leitor objetivo pode compreender como, quando ouvi a frase "o homem branco é o demônio", e reconstituir as minhas próprias experiências, era inevitável que reagisse positivamente. Depois, os 12 anos seguintes da minha vida foram devotados e dedicados a propagar essa frase entre os pretos. Creio e espero que o leitor objetivo, ao acompanhar a história da minha vida, a vida de apenas um negro criado no gueto, possa adquirir uma imagem e compreensão melhor do que tinha antes sobre os guetos pretos, que estão moldando as vidas e os pensamentos de quase todos os 22 milhões de negros que vivem na América. O objetivo é sempre o mesmo, em métodos tão diferentes quanto os meus e as marchas não violentas do Dr. Martin Luther King, que ressalta a brutalidade e a perversidade do homem branco contra pretos indefesos, e no clima racial que existe atualmente neste país, qualquer um pode tentar adivinhar qual dos métodos extremos para uma catástrofe fatal primeiro. Se o não violento, Dr. King, ou o supostamente violento, Malcolm X. Tudo o que eu faço hoje encaro como se fosse de extrema urgência. Nenhum homem dispõe de muito tempo para realizar o trabalho de sua vida, qualquer que seja. Minha vida em particular jamais permaneceu fixada numa única posição por muito tempo. Já viram como, ao longo da minha vida, passei frequentemente por mudanças drásticas, inesperadas? Estou apenas enfrentando os fatos quando digo que qualquer momento, de qualquer dia ou qualquer noite, pode me trazer a morte. Isso se tornou particularmente verdadeiro desde a minha última viagem ao exterior. Tenho visto a natureza das coisas que estão acontecendo e tenho recebido informações de fontes que merecem toda a confiança. Especular sobre a morte não me perturba, como pode acontecer com algumas pessoas. Jamais pensei que viveria o bastante para me tornar um velho. Mesmo antes de me tornar um muçulmano, quando era um marginal na selva do gueto e um criminoso na prisão, sempre achei que teria uma morte violenta. Na verdade, é o que parece ser o destino da minha família. Meu pai e quase todos os seus irmãos morreram pela violência. Meu pai por causa do que acreditava. Para ser bem claro, se pegar o tipo de coisa em que acredito, depois acrescentar o temperamento que tenho, mais uma dedicação total a tudo em que acredito, encontro todos os ingredientes que fazem com que seja praticamente impossível para mim morrer de velhice. Tenho dispensado a este livro tanto tempo quanto disponho, porque acho e espero que, se fizer um relato completo e sincero da minha vida, em termos objetivos, posso deixar um depoimento de algum valor social. A cada ano, nesses guetos, é maior o número de adolescentes como eu fui, com os tipos errados de heróis, os tipos errados de influências. Não estou dizendo que a maioria se transforme na espécie de parasita que eu era. Felizmente, são bem poucos os que viram para pior. Mesmo assim, a pequena fração que se aprofunda no crime vai somar-se ao total anual de jovens criminosos cada vez mais dispendiosos e perigosos. Não faz muito tempo, o FBI divulgou um relatório chocante sobre a ascensão sucessiva do crime a cada ano, desde o final da Segunda Guerra Mundial. O índice de crescimento é de 10 a 12% ao ano. O relatório não dizia expressamente,
mas garanto que a maior parcela desse aumento dos índices de criminalidade ocorre nos guetos pretos que a sociedade racista americana permite existir. Nos distúrbios do longo e quente verão de 1964, nas grandes cidades nos Estados Unidos, eram jovens socialmente deserdados do gueto preto que estavam sempre na linha de frente das lutas. Neste ano de 1965, tenho certeza de que mais e piores distúrbios vão irromper em mais cidades ainda, apesar da Lei dos Direitos Civis, aprovada às pressas para aliviar as consciências. A razão para isso é que a causa desses distúrbios, a hostilidade racista da América, tem sido ignorada por tempo demais. Creio que seria quase impossível encontrar em qualquer lugar da América um homem preto que tenha afundado mais do que eu na lama da sociedade humana, ou um homem preto que tenha sido mais ignorante do que eu fui, ou um homem preto que tenha sofrido mais angústias do que eu durante a sua vida. Mas é somente depois das trevas mais profundas que a alegria maior pode surgir. É somente depois da escravidão e da prisão que se pode alcançar uma verdadeira apreciação da liberdade. Pela liberdade dos meus 22 milhões de irmãos e irmãs pretos da América, creio que tenho lutado da melhor forma que podia e sabia, apesar de todas as minhas falhas. E sei perfeitamente que tais falhas são muitas. Minha maior falha, ao que creio, tem sido a de não possuir a espécie da educação acadêmica que gostaria de ter. Talvez me formarei em advocacia. Creio que poderia ter me tornado um bom advogado. Sempre adorei os embates verbais, os desafios. Podem estar certos de que, se dispusesse de tempo neste momento, não me teria absolutamente envergonhado de ingressar em qualquer escola pública de Nova York e recomeçar de onde parei. No 9º ano, continuando até conquistar um diploma de curso superior. É que não me sinto academicamente preparado para me dedicar aos muitos interesses intelectuais. Adoro línguas, por exemplo. Gostaria de ser um linguista consumado. Não conheço nada mais frustrante do que estar entre pessoas falando coisas que a gente não é capaz de compreender, especialmente quando se trata de pessoas com as quais nos parecemos. Na África, ouvi as línguas mães originais, como Hausa e Swahili. Fiquei parado como um garotinho, esperando que alguém me explicasse o que estava sendo dito. Jamais esquecerei como me senti ignorante. Além dos dialetos africanos básicos, eu tentaria aprender chinês, porque tudo indica que o chinês será a língua política mais poderosa do futuro. E já comecei a estudar o árabe, que tenho certeza que será a língua espiritual mais poderosa do futuro. Eu gostaria simplesmente de estudar. Estou me referindo a um estudo amplo e geral, porque sempre tive uma mente aberta e receptiva. Estou interessado em quase todos os assuntos que se possa mencionar. Sei que essa é a razão pela qual realmente passei a gostar, como indivíduos, de alguns dos apresentadores de programas de rádio e televisão e compareci, respeitando também suas mentes, embora estivessem sistematicamente em divergência comigo em quase todos os aspectos da questão racial. Ainda assim, mantinham as mentes abertas e objetivas em relação às verdades das coisas que aconteciam neste mundo. Entre as pessoas assim, posso citar Yves Cruikshank, de Chicago, Barry Farber, Barry Gray e Mike Wallace, de Nova York. Também mostraram que respeitavam minha mente, e de uma maneira que tenho certeza jamais pensado. Frequentemente, eles pediam minhas opiniões sobre os aspectos do problema racial. Às vezes, depois de um programa, ficávamos sentados a conversar sobre todos os assuntos, acontecimentos recentes e outras coisas, durante 1 hora ou mais. A maioria dos brancos, mesmo quando reconhece alguma inteligência no negro, ainda acha que tudo que ele sabe falar é sobre a questão racial. Os brancos, de um modo geral, acham que os negros não podem contribuir com coisa alguma para outras áreas de pensamentos e ideias. Já devem ter notado como raramente os brancos perguntam aos negros
o que pensam dos problemas mundiais de saúde ou da corrida espacial para levar um homem à Lua. Agora, ao despertar todas as manhãs, considero que estou vivendo em mais um dia emprestado. Em qualquer cidade, aonde quer que eu vá, fazendo discursos, participando de reuniões da minha organização ou tratando de outros assuntos, há pretos observando todos os meus movimentos, aguardando uma oportunidade de matar-me. Já declarei publicamente muitas vezes que sei que eles receberam ordens. Qualquer um que prefira não acreditar no que estou dizendo não conhece os muçulmanos na nação do Islã. Mas sou também abençoado por seguidores fiéis, que creio serem tão dedicados a mim quanto outrora fui ao Senhor Elijah Muhammad. Os que estão dispostos a caçar um homem não devem esquecer que na selva também existem os que caçam os caçadores. Sei também que posso morrer subitamente na mão de alguns racistas brancos, ou que posso morrer pelas mãos de algum negro contratado pelo homem branco, ou o assassino pode ser algum negro destruído pela lavagem cerebral, agindo por conta própria, pensando que com a minha eliminação estará ajudando o homem branco, porque falo como falo sobre o homem branco. Seja como for, agora vivo cada dia como se estivesse morto. Vou dizer o que gostaria que fizesse. Quando eu estiver morto, e falo assim porque pelas coisas que sei, não espero viver o bastante para ler este livro já editado. Quero que verifique se não estou certo ao dizer que o homem branco, através de sua imprensa, vai me identificar com ódio. O homem branco tratará de tirar proveito do meu cadáver, assim como se aproveitou de mim enquanto estive vivo, como um conveniente símbolo de ódio. E isso ajudará a se esquivar e enfrentar a verdade de que tudo o que tenho feito é levantar um espelho para refletir, para mostrar a história dos crimes indescritíveis que sua raça cometeu contra a minha raça. Fiquem esperando. Serei rotulado, na melhor das hipóteses, como um homem preto irresponsável. Sempre achei com relação a essa acusação que o líder preto, que os brancos consideram responsável, é invariavelmente aquele líder preto que nunca obtém quaisquer resultado. Só se faz alguma coisa como um homem preto quando se é encarado pelo homem branco como irresponsável. Isso foi algo que aprendi quando ainda era pequeno. E desde que me tornei uma espécie de líder dos pretos, aqui na sociedade racista da América, tenho me sentido mais confiante a cada vez que o homem branco resiste ou me ataca mais vigorosamente. Porque cada vez que isso acontece, tenho mais certeza de que estou no caminho certo para defender os melhores interesses do homem preto americano. A oposição do homem branco racista automaticamente me faz saber que ofereci ao homem preto algo vantajoso. É verdade, tenho apreciado o meu papel de demagogo. Sei que as sociedades frequentemente matam as pessoas que contribuem para mudá-las. E se eu posso morrer contribuindo com alguma luz, denunciando alguma verdade importante que possa destruir o câncer racista maligno no corpo da América, então todo o crédito cabe a Allah. Somente os erros foram meus. Bem, pessoal, esse capítulo é um capítulo bem intenso, porque é o último capítulo do livro da autobiografia de Malcolm, em que ele vem descrevendo diversas coisas e mais no final ele vem falando dessa questão, né, de quanto ele já sentia um homem morto devido a todas as consequências das suas ações, de querer ter uma organização preta autônoma, livre dos brancos, e que isso trazia para ele, assim como para a família, diversos riscos. Inclusive foi no ano de 1965, em 21 de fevereiro, que ele foi assassinado e até hoje não se sabe quem o matou. É importante a gente lembrar das várias coisas que ele vem trazendo nesse capítulo. Primeiro, sobre a questão da religiosidade, da espiritualidade, que era muito forte, né? Ele praticava ali o Islã. E a partir do momento que ele foi até Meca, ele passou a ter uma outra visão sobre isso. E uma coisa que é bem interessante, que muita gente às vezes tenta distorcer,
para trazer Malcolm um pouco para o lado do integracionismo, é dizer que depois que ele foi para essa viagem, ele tentou se tornar mais integracionista. Mas ao ler o capítulo, a gente consegue perceber nitidamente que ele se tornou ainda mais panafricanista, mais nacionalista preto. Foi aquela pessoa que pegou todos os conhecimentos que ele foi adquirindo ao longo do tempo e foi percebendo que sim, os pretos precisavam fazer por eles mesmos. Se os brancos quisessem fazer alguma coisa, que fizesse mais separadamente dos pretos. Então, é um capítulo que traz muitas reflexões, inclusive quando ele fala também da questão política nos Estados Unidos, que ele trata ali, por um lado, tinha o Johnson e por outro o Goldwater. Johnson sendo aquela raposa, aquela pessoa que não ia fazer nada pelos pretos, mas que tinha muitas promessas, enquanto Goldwater era, de fato, o lobo, que não se importava em dizer que não ia fazer nada pelos pretos, né, que tinha esse posicionamento bem efetivo. E a gente pode trazer isso para a nossa realidade. Enquanto tinha lá a direita no poder, que escancaradamente era racista, e hoje a gente tem a esquerda, que aparentemente não é racista, mas todos os indícios, tudo que se faz, mostra bem o quanto ela é tão racista quanto a direita. Então, a gente precisa criar os nossos próprios meios de estudo, de aprender a nossa história, desenvolver a nossa própria economia, os nossos próprios afazeres. Não dá para esperar que uma raça que nos humilhou, nos subjugou por tanto tempo, possa ser responsável pela nossa ascensão ao poder. Isso só vai vir pelas nossas próprias mãos. Que a leitura desse livro possa ter contribuído um pouco mais para a compreensão do quanto o nós por nós é tão importante, mas o nós por nós de verdade. Uma organização preta, com pessoas pretas, trabalhando em função de pessoas pretas, e não uma organização que mistura ali, que aceita todo mundo e no final as pessoas pretas são deixadas de lado. Beleza? Até a próxima!